Boa noite, começa agora mais um programa Silvana Rezende. É um prazer contar com a sua companhia. Olha bem, o mês de novembro é comemorado o mês do empreendedorismo. O que é isso, hein? Empreendedorismo. A gente tem falado tanto de empreendedor, né? E durante este mês, justamente por isso, nós estaremos trazendo aqui ao nosso programa empreendedores. Pessoas que pensaram fora da caixa mesmo, inventaram, criaram, copiaram, fizeram melhor e estão aí ganhando dinheiro com as suas ideias, não convencionais. Isso é muito importante. E por isso eu te convido a acompanhar o nosso programa de hoje para conhecer mais um caso desses. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Mais em Ribeirão Preto, nós estamos ao vivo para o mundo através da internet e nós também somos retransmitidos para a TV aberta, canal 9 da NET em São Paulo, capital, e vários canais da NET em todo o estado de São Paulo. Para começar, então, com a gente, agora, nós convidamos aqui o Rodrigo Caldeira Ramos, que é um empreendedor de sucesso. Boa noite. Seja bem-vindo e vem contar sua história pra gente. Senta aí, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Silvana. Vamos lá, ver que história interessante. Porque todo mundo gosta de fotografia, não é isso? Verdade. E hoje, mesmo com todo mundo com um celular tirando foto, que não precisa nem da máquina mais, aquela máquina profissional, todo mundo tirando foto, você está conseguindo ganhar dinheiro com essa situação também, não é? É verdade. Então vamos lá, Rodrigo, como é que você está fazendo isso? Como é que começou? Me disseram que a ideia começou lá numa viagem de lua de mel, é isso? É isso mesmo. Quando foi? Em 2009, eu saí de lua de mel com minha esposa, a gente foi para Paris. E foi muito bacana, mas aconteceu uma coisa inusitada, porque eu gastei um monte para ter uma festa bacana, tinha um fotógrafo de casamento super legal, mas chegou em Paris, todas as fotos que eu tinha de lá eram selfie. Era só eu e minha esposa tirando foto de selfie. Eu estava numa cidade linda, um momento super especial da minha vida, e eu só tinha foto de celular, cortando a cabeça, tirando foto. Tem fotos, enfim. Aí, tudo de pertinho. Estamos mostrando já as fotos. Quer dizer, essa ainda ficou legal. Essa ainda ficou legal. Eu não dava para mostrar muito o todo, não é isso? Que pois tinha. Não... lá, de pertinho outra vez. Isso. Ou saía eu, ou saía minha esposa sozinhos, ou a gente fazia um selfie com a câmera, né? Não tinha mais como. E aí? Aí aconteceu isso, não deu para atrapalhar a lua de mel. Não atrapalhou, mas me deu um estalo. Poxa, seria tão legal se eu tivesse um fotógrafo aqui comigo, fazendo fotos, ou a gente fazer uma sessão. Só que onde eu vou achar um fotógrafo profissional em Paris? Quanto ia custar? Quanto tempo ia demorar isso? Enfim. Mas isso ficou lá guardado comigo. Pô, seria muito legal, mas é muito difícil. Eu nunca vou achar um fotógrafo aqui, não vou contratar um fotógrafo em Paris. Bom, antes a gente até tinha coragem de pedir alguém para tirar foto da gente. Mas hoje pinta aquele medo de alguém levar o nosso celular ou levar a nossa máquina fotográfica. Verdade. Né? Infelizmente. Esses dias eu vi em rede social que é um dos 15 maiores golpes que são mais aplicados em turistas. Né? Você dá o seu celular e de repente o cara sai correndo. Legal. Aí você voltou para o Brasil, e aí? Voltei para o Brasil e nessa época eu já era empreendedor, eu já tinha uma franquia que é a Curves, é uma academia para mulheres aqui em Ribeirão. E eu estava começando uma nova franquia na área de fotografia, uma franquia mexicana que eu trouxe para o Brasil, que chama Caixa Mágica, de fotografia infantil. E aí eu entrei no mundo do fotógrafo, eu comecei a conhecer esse segmento, conhecer a realidade do fotógrafo, participar de feiras, enfim... Mas espera um pouquinho, aí que está empreendedor, que a gente estava falando que é empreendedor. Você já tinha a sua academia de ginástica consagrada, mas você começou a querer fazer outras coisas. Exato. Quando é que começou essa história de fotografia? Uma coisa foi durante a sua lua de mel, claro. Mas você já tinha comprado uma outra franquia de fotos infantis. Exatamente, é que foi logo em seguida. Né? Eu tinha comprado, casei, saí de lua de mel. Quando eu voltei, eu já abri a franquia de fotografia. A gente já começou aí com o segmento. E foi muito difícil, não foi uma coisa fácil. Como é que é essa fotografia? Caixa de... O que faz essa de É um infantil? estúdio de fotografia infantil. Então, é focado na família, em gestante e em bebê. Mas isso já tem, não é isso? Isso Muita gente já faz. Sim. Era diferenciado no caso, porque era uma qualidade muito diferente e era uma franquia, era uma rede, então a ideia era fortalecer a marca. E a gente trouxe de fora justamente por isso, porque tinha uma qualidade excepcional. O problema é que tinha um modelo de negócios voltado
para o exterior, era uma rede mexicana, funcionava muito bem no México. E quando a gente trouxe para o Brasil, a realidade era completamente diferente. Não deu certo? Não deu certo. Você acabou terminando esse negócio? Não, inclusive, depois de algum tempo, eu assumi a Master Franquia no Brasil com o objetivo de achar um modelo de negócio que fosse viável, que desse dinheiro, e eu não consegui. E o principal motivo, na minha avaliação, era porque o segmento era muito concorrido no Brasil. Com essa história da fotografia digital, ficou muito barato, muito fácil você começar. E como qualquer mercado, quando você aumenta muito a oferta e a demanda continua estabilizada, fica muito difícil, a concorrência fica muito forte. Então, tem uma pressão nos preços, fica mais difícil você conseguir clientes. E esse foi o maior embrião do negócio da Roverpix. Aí você pensou num terceiro negócio, então. Um terceiro negócio. Então, e aí como é que foi? Tá. Eu fui fazer uma viagem... Não dá para levar o fotógrafo a tiracolo, né? Exato, exato. E aí? Isso estava comigo, eu já conhecia o mercado de fotografia, sabia que era muito difícil a vida do fotógrafo. E uma outra viagem para a Disney, eu conheci o serviço que a Disney fazia com o pessoal que visita. Eles tinham fotógrafos espalhados em todos os parques de diversão, nos resorts. Agora e faziam... ali uma foto dele na Disney. Aí. Essa é uma foto de serviço. Aí não é selfie mais. Não é mais selfie. Não está muito bonito, mas não é selfie. Não é selfie. Aí é um fotógrafo da Disney, ele faz fotos sem compromisso e te dá um cartão. E depois você vai passando em todos os pontos de interesse da Disney, tem um fotógrafo. E ele faz fotos sem compromisso. E te dá outro cartão. O mesmo cartão. E você depois chega em casa ou no hotel, você acessa todas as suas fotos do dia ou das suas férias inteiras com a sua família e você compra as fotos que você mais gostou. Eu falei, nossa, e se eu pudesse fazer esse serviço, pegar uma tecnologia dessa e colocar na mão de qualquer fotógrafo no mundo inteiro? Qualquer fotógrafo poder ir em lugares que as pessoas estão se divertindo, estão tendo momentos especiais da vida delas, e ter acesso à fotografia profissional de uma forma muito simples, muito fácil. E aí que surgiu a ideia. Voltei para o Brasil. Essa ideia amplificada, no caso, que é o que você pensava. Nossa, é agora. Só que vamos desenvolver a tecnologia. Não é tão fácil. Como é que a gente faz? E aí foi um processo. Eu não sou da área de tecnologia, não era da área de tecnologia. Era um empreendedor, mas não da área. Então, eu comecei a procurar curso, comecei a estudar, comecei a participar de todos os eventos de empreendedorismo. Na época, não tinha tanto evento aqui em Ribeirão. Quando? Isso foi 2012, 2013. Comecei a estudar, comecei a ir. Fui em eventos. Em uma Campus Party, que é um evento de tecnologia que tem todo ano em São Paulo, que é um dos maiores do mundo, eu me inscrevi numa maratona do Sebrae. Era uma competição de ideias para startups. E ali eu conheci meu sócio, que era desenvolvedor. Para desenvolver a tecnologia, ele olhou o projeto, ele adorou o projeto. Cara, vamos unir. Você nunca tinha visto essa pessoa antes? Não, eu tenho um sócio na Curves e ele me indicou um desenvolvedor para ser sócio da gente. Ele, cara, conheço uma pessoa que ele vai gostar do projeto, fala para ele que você está na Campus Party, leva ele até aí, mostra o projeto para ele. Ele veio, ele adorou o projeto e entrou no time. Tá. E aí a gente começou a desenvolver efetivamente a você tecnologia. tinha ideia, ele entendia de tecnologia da informação. Isso, de exatamente. TI, porque TI. precisa de fazer justamente isso. Precisa. De ter uma ligação de uma coisa com a outra. É isso que precisa. Exatamente, porque todo esse serviço que a gente oferece é um serviço online. Né? Ele está na nuvem, é um serviço online. E a gente tem um diferencial também. Até uma parte mais técnica, depois a gente pode entrar nesse detalhe, mas a gente eliminou a principal dificuldade para o fotógrafo começar a fazer esse tipo de serviço. Quando ele entra na Roverpix, ele não tem investimento nenhum, ele começa um negócio do zero sem investimento. Ele não precisa ter nenhum equipamento. Como na Disney, eles têm um leitor para cada cartão, para associar as fotos, para você acessar online. O nosso não tem nada. O fotógrafo dá um clique, se cadastra, ele começa a fotografar. Nós vamos explicar melhor como é que funciona, na verdade, esse processo no próximo bloco. Claro. Antes disso, a gente tem que estar aqui lendo também, passando informações para vocês. A ideia que você está tendo e que você teve é interessante, porque você está conseguindo levar renda a mais pessoas, as ideias levam a isso, mas os dados econômicos brasileiros não são tão bons assim, por isso que precisamos de gente com muita ideia, né? Claro. Para você ter ideia, uma notícia que nós temos aqui, que os bancos cortam 3.325 empregos, tá? Isso até setembro. Sim. O número é 20
3,5% maior que em 2013. Ou seja, o Brasil perdeu mais de 3 mil empregos nesse tempo na rede bancária do Brasil. O setor bancário fechou 3.325 vagas de emprego entre janeiro e setembro deste ano. O número é 20,5% maior que no mesmo período de 2013, quando foram fechadas 2.760 vagas. Os dados são de uma pesquisa divulgada pelo CONTRAF, CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e Central Única dos Trabalhadores. A situação está cada vez mais difícil, precisamos ter boas ideias, porque o governo realmente só atrapalha e não ajuda, não é isso? Pois é. Mas nós vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para saber mais dessa história fantástica que ele está nos passando hoje, o grande empreendedor do dia. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. E estamos de volta no nosso programa especial de empreendedorismo, todos os programas do mês de novembro, né? Nós estaremos sempre trazendo algum empreendedor que, como eu disse, pensou fora da caixa, não é isso? Empreendeu, inovou, está fazendo alguma coisa diferente. E hoje aqui conosco está o Rodrigo Caldeira Ramos, empresário. Rodrigo, você falou dessa ideia, a empresa chama Hoverpix, não é? Você veio e depois a sua empresa hoje ela está numa incubadora, não é? Que é dentro de um parque tecnológico, que é do governo do estado, dentro da USP, né? Uma parceria com a FIPAS e tudo mais. Isso. Como é que você conseguiu levar a tua empresa para lá ou começar a empresa lá? Todo ano a Supera, que é a incubadora, né? Inclusive aqui de Ribeirão, todo ano surge um edital e abrem-se vagas para empresas de cunho tecnológico, né, que tem uma ideia inovadora, que quer mudar a vida das pessoas, quer trazer tecnologia, mas que precisam de ajuda para colocar isso para andar. Então, inclusive, até agradecer muito ao Supera e todos os envolvidos, porque a gente tem hoje em Ribeirão uma estrutura e uma equipe que não deve para nenhuma incubadora no mundo. É espetacular, isso ajuda muito os empreendedores. Fica uma dica, porque nós estamos em Ribeirão Preto, mas o nosso programa alcança pela internet o mundo todo, sim, não é isso? Claro. E alcança via TV também o estado de São Paulo, inclusive a capital. Para você hoje com a internet, você consegue achar tudo que você quiser. Então procurar saber se tem incubadoras na sua cidade, na sua região, sim, não é isso? Para que você possa ter esse apoio. Lá dentro você consegue um espaço, ou seja, você não paga aluguel, você consegue trabalhar lá dentro. Isso. Hoje, nessa estrutura, você tem quantas pessoas?
Hoje a gente tem, na equipe a gente tem 6 pessoas, mas a gente trabalha muito remoto. Então a gente tem uma parte do pessoal em São Paulo, uma parte aqui em Ribeirão Preto. Tá. O que essas pessoas fazem? Então vamos contar o seguinte. Eu sou uma fotógrafa, não é isso? Vocês estão priorizando nesse momento fotógrafos já experientes. Sim, não, na verdade, fotógrafos profissionais. E como ele é que pode você ser sabe iniciante. que ele é profissional? Ele faz uma inscrição no site. Hoje a gente trabalha no que a gente chama de beta fechado. Então a gente abre essa oportunidade para alguns fotógrafos. A gente está limitando nesse início a 100 fotógrafos que vão ajudar a colocar as características, a gente testar no mercado, sentir o que precisa mais para ajudá-los, né? Então, quando ele se inscreve, a gente seleciona. E a gente está fazendo esse processo, selecionando os fotógrafos para trabalhar com a gente nesse início. Mas ele é autônomo, ele não é nosso funcionário. Aí o fotógrafo vai lá e se inscreve. A partir do momento que ele se inscreveu, vamos supor que ele descobre que tem um evento, não é? Ele não mora numa cidade turística. Tá bom. Também pode ser, não é? Sim, ele até mora mais numa fácil. cidade que tem um evento, ou ele mora em algum acontecimento que ele descobre que está acontecendo. Claro. Né? O acontecimento está acontecendo, é ótimo, né? Então, ele vai até esse evento. Chega lá, pergunta se pode tirar foto das pessoas, ou tira as fotos das Isso. pessoas, e aí o que ele faz? Tá. Na verdade é o seguinte, ele vai onde as pessoas estão vivendo momentos especiais. Essa é a ideia. Então, ele é um fotógrafo que ele faz casamento, ele é um fotógrafo que faz festa infantil, mas ele pode, num final de semana, ir num evento, ou num parque, numa praça, convidar as pessoas que estão lá, uma família, faz fotos sem compromisso, e ao final ele tira uma foto de um cartão fotografia que ele recebeu ao se inscrever no site. Então, é como um cartão de visitas, né, da Roverpix, só que esse cartão tem um código especial. E aí ele entrega para o cliente chega em casa, acessa o site, coloca o código desse cartão de visita. E vai encontrar as fotos lá. Só as fotos dele lá. Tá, mas ele encontrou as fotos, então para que ele precisa comprar se já está lá, se ele já encontrou tudo? Não, na verdade a foto ela tá lá para a pessoa conhecer e para escolher as que ele gostou mais. Ela tem uma marca d'água, ela é protegida, né? Sim. Então se ela quiser para postar em rede social, para revelar, ela tem que comprar. É aí que é o nosso modelo de negócio. E ela compra já via cartão de crédito? Direto no site, via PayPal, né, que é o cartão de crédito. Compra e já recebe na hora, automaticamente ela já recebe. Então, é um processo muito, muito simples, muito fácil de comprar e já colocar numa rede social. Recebe a foto digitalizada, Digital. vamos dizer assim. Isso, para download. Tá? Para digital. download depois Isso. de alta qualidade, porque foi feita É. também com um bom equipamento e tudo mais. Não adianta sair fazendo com celular, por melhor que ele seja. Não. Vocês priorizam máquinas profissionais. Máquinas e o profissional, né? E o fotógrafo. Então a gente ajuda o fotógrafo, a gente tenta dar um suporte de técnica, ajudar ele saber como tirar essa foto, a gente ensina a fazer a foto do cartão. Então tem que ser uma foto diferenciada. Não é uma foto como você consegue fazer no celular, não. São fotos profissionais, são lembranças especiais para as pessoas. Tem alguma imagem aí separada para mostrar para a gente de algum sistema ou do próprio cartão? Tem um vídeo, né? Eu trouxe um Escolha e vídeo. venda de fotos com um clique, Isso, de como é como que é funciona, isso? Faça login e selecione as fotos do dia. Esse é o fotógrafo, né? Então, o fotógrafo é muito simples, ele só entrou na plataforma, ele seleciona as fotos, você vê que ele faz uma sequência de família e depois ele tira foto de um cartão. Faz outra família, tira foto de um cartão. E aí o sistema automaticamente, ele separa essas fotos, ele lê, identifica que é um cartão, separa as fotos para esse código de Por cartão. família ou por Automaticamente. pessoa. O fotógrafo é muito fácil, ele tira a foto, sobe no site, acabou o trabalho. Porque tem isso também, o fotógrafo faz só o que ele ama fazer, que é fotografar. Ele não tem todo aquele trabalho, a burocracia de separar, de tentar vender para o cliente, de fazer contrato, de não receber depois, ele não se preocupa Agora, com nada. aí a pessoa vai lá e compra, mais ou menos, e o Isso. preço dessa foto? Agora, por exemplo, uma pessoa vai receber o cartão, ela coloca o código do cartão. Dá para voltar? Coloca o código, sim. O e-mail dela. Veja, escolha e compre suas fotos incríveis aqui. Isso, Tá. e ela vai acessar as fotos. Tá. E aí ela compra. Quem determina o preço é o fotógrafo. Uma média, 10, 15 reais cada foto. Tá, e aonde que você Digital. entra nessa? Onde que a Roverpix entra para ganhar dinheiro? Então, quando o cliente compra, aí ele está, por exemplo, escolhendo a foto e ele compra clicando em um botão também, automaticamente é feita a cobrança no cartão,
a gente deposita na mesma hora na conta do fotógrafo e a gente retira um percentual. Que é uma coisa combinada já com esse fotógrafo sim, antes. Exatamente, exatamente. Então, o que é legal para o fotógrafo? Ele não tem custo antes, ele não precisa pagar, ele não precisa fazer investimento. Ele só paga para a gente um percentual em cima da venda que ele fez. Para saber se está dando certo isso aí, Claro. que porcentagem que você já tem uma média de quantas fotos são tiradas ou de quantos eventos são feitos e de qual a porcentagem que realmente é comprada, é adquirida? Claro. A gente tem um case que é muito bacana no Rio de Janeiro, um fotógrafo. Ele fotografa num ponto turístico. Então, em 45 dias, ele faturou R$ 8.500. O percentual de vendas média dele é de 67%. Então, assim, de todas as Dele, fotos... no caso, ele está no Rio de Janeiro, que é num uma ponto cidade turística e num ponto Exatamente, turístico. Exatamente. Você tem outros exemplos? Não, é que no caso, assim, vai depender muito do fotógrafo. Se ele tiver antenado também, Exatamente. procurando outras coisas As interessantes. oportunidades, isso. Então, por exemplo, fotografia de pet é super bacana e é uma coisa que é pouco explorada. Por que ele não vai lá numa praça no final de semana e faz a foto dos pets sem compromisso e coloca para as pessoas? Hoje as pessoas tratam os pets como se fossem um filho, não é verdade? Até mais alguns, Até né? mais. E quando que a pessoa para levar esse pet num estúdio, fazer uma foto profissional, é muito difícil. Tá. Então, assim, o fotógrafo tem que identificar a oportunidade. O que a gente faz hoje é gerar oportunidades para fotógrafos. Então, a gente tem o sistema e, ao mesmo tempo, a gente gera oportunidade. No final desse mês, nós vamos colocar de 20 a 30 fotógrafos em um evento em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão. É um evento que chama Super Carros. A gente vai abrir oportunidade para os fotógrafos fazerem foto e venderem lá. Então, assim, além da gente conseguir o sistema, a gente gera oportunidades para os fotógrafos ganharem dinheiro também. E aí, fica uma dica final aqui. Se você é fotógrafo e você quer conhecer ou quer trabalhar ou quer essa parceria junto à Roverpix, o que a pessoa deve fazer? Basta acessar www.roverpix.com. Roverpix mesmo, R-O-V-E... R-P-I-X. Tá. Roverpix, P-I-X no final. .com.br. Só Ponto .com. com, Isso, ponto porque, com. na verdade, o serviço está aberto para o mundo inteiro. A gente começa no Brasil, mas o objetivo é estar no mundo inteiro. Ele acessa o site, clica em saber mais, faz o seu pré-cadastro, nós iremos entrar em contato e aí a gente começa uma parceria juntos de sucesso. Espero. Olha, prazer em conhecê-lo. Prazer foi meu. Tá? Parabéns pela ideia, muito, muito, muito sucesso, muitas fotos aí para você e para você também, que está aí, né? Pode muito bem ganhar dinheiro com essa questão também, fazendo outras pessoas felizes, o que é mais importante. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada a você, sim, pelo seu exemplo, tá bom? Ok. Olha, e nós estamos recebendo muitas perguntas via Face, via internet, no nosso e-mail. E hoje eu tenho uma pergunta, eu vou começar então como consultor e como coach, estar aqui no programa respondendo as perguntas que estão nos chegando. Solta então a de hoje. Oi Silvana, eu sou estudante, eu também trabalho e eu queria algumas dicas para ficar mais motivada no meu trabalho. Olha, antes de te auxiliar, eu preciso te fazer algumas perguntas. O que é que faz você levantar da cama todos os dias? A obrigação de ter que ir trabalhar? A obrigação de ter que pagar as contas? A insônia ou uma vontade louca de viver cada vez mais e melhor? Se nenhum desses pontos está realmente te movimentando, é um mau sinal. Nós temos que ter uma motivação que vem de dentro da gente. Nós temos que ter um motivo. E se isso você não encontra em você, você vai aguentar durante um tempo, mas depois vai adoecer. É aí que está o grande problema. Então, qual o seu motivo? Motivo mais ação gera motivação. Então eu pergunto, qual é o seu porquê? Existem dois tipos de pessoas. Um que é daquele que nasceu para ficar vendo a banda passar. Fica na janela. E aquele outro que quer fazer parte da banda. Qual que é o seu time? Nós precisamos encontrar o nosso motivo. Ninguém tem responsabilidade por nós. Nós precisamos saber
realmente o significado do nosso trabalho? Para que a gente está trabalhando? É só para ganhar dinheiro? É só para pagar as contas da gente? Ou a gente encontra alguma coisa no nosso trabalho que nos preenche enquanto gente, que nos faz mais úteis? Esta é a pergunta principal. Na palestra que eu faço sobre motivação, eu mostro ferramentas e até trabalho um plano de ação com as pessoas. Mas as pessoas têm que parar de esperar que o outro resolva os seus problemas. Tem que parar de justificar os seus erros. Tem que ir realmente para a luta, olhar para o espelho e perceber que todas as saídas estão ali no espelho. Ou seja, depende de você. Nós tivemos uma grande luta que é a maior de todas, que é entre milhões e milhões de espermatozoides e um óvulo. Foi justamente o nosso que conseguiu chegar lá. Essa foi a nossa grande vitória. As outras são fichinha perto dessa. O que você está fazendo para honrar a vida que você recebeu? Faça a sua parte todos os dias. Lembre-se disso. Lembre-se dessa luta. Faça o seu papel e seja feliz. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. E continuamos o nosso programa. Olha, foi muito interessante o primeiro bloco, falando sobre empreendedorismo, mostrando um caso muito interessante de empreendedor. E agora o nosso assunto é trabalho temporário. Tá chegando aí, estamos no final do ano, né? Você está pensando em arrumar uma dessa oportunidade? E será que é só no final do ano que pode ser trabalhador temporário? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui Dr. Clóvis de Biasi, seja bem-vindo ao nosso programa. Pode sentar, fica à vontade, para a gente, aqui na nossa sala, no nosso escritório, poder ajudar e tirar dúvidas de quem está em casa. Claro. Não é isso? E está chegando pergunta aqui. Eu vou até começar uma pergunta que chegou no nosso e-mail. É o Vladimir Mendonça, do Jardim Irajá. Os trabalhos temporários são uma boa pedida para conhecer o perfil de várias empresas? Com certeza, né? Porque o trabalho temporário, em média, ele possui um período aí de 3 meses, podendo ser prorrogado. E nessa situação, o trabalhador ele pode passar pelas empresas, conhecendo o perfil de cada uma e até mesmo se adequar, né? Ver aquela que ele se adequa para posteriormente ter aí um contrato efetivo. 3 meses e mais quanto tempo pode ser prorrogado?
A bem da verdade, o contrato temporário ele foi criado para atender às necessidades de um acréscimo da atividade da própria empresa ou até do pessoal que essa pessoa venha a substituir. Se for para substituir um trabalhador efetivo da empresa, no geral esse contrato pode ir até 9 meses. Já se for para uma questão efetivamente temporária, de um acréscimo das atividades da empresa, 3 meses prorrogados por mais 3. Ah, então tem 2 tipos de temporário. 2 tipos. Um deles é aquele para cobrir a falta de alguém. Vamos supor, uma pessoa que está doente com uma licença médica que não tem data para voltar. Uma licença maternidade também. Sim. Mas tem que comprovar, então, que é para cobrir, para preencher essa vaga. Sim. A princípio, foi criado o trabalho temporário para cobrir uma necessidade da empresa de um pessoal que é efetivo dela, como os exemplos que você acabou de dar. Mas com o passar do tempo, também esse contrato ele passou a ser aproveitado também para essas questões emergenciais da empresa com o acréscimo das suas atividades. Então nesse caso, são 3 meses. 3 meses prorrogável por mais 3. Por mais 3. Tá. Chegou aqui uma notícia também, que a gente está levantando informações. Pesquisa, mais da metade dos empresários deve contratar para o fim do ano, porque a gente sempre espera, né? Claro. Então aqui, com a aproximação das festas de final de ano, os lojistas se preparam para atender a procura aquecida. Outra coisa que coloca aqui, além disso, 70% dos empresários não pretendem aumentar o número de contratações temporárias em 2014, na comparação com o ano passado. Então, na verdade, vai ser... a maioria vai contratar só o que contratou o ano passado, porque a gente já sente que a crise chegou, não é isso? Na média, cada empresa deve contratar até o fim do ano entre 3 e 4 trabalhadores para reforçar seu quadro de funcionários. Outra coisa aqui, a intenção de efetivação dos temporários também apresentou queda. Então, na verdade, antes entrava-se muito com temporário esperando que ficasse, né? Mas, segundo essa notícia, apresentou queda. Em 2013, 52% das empresas pretendiam fazer pelo menos uma efetivação após o término do contrato dos temporários. Este ano, o percentual deve ser de 32%, quer dizer, de 52% para 32%. Caiu bastante. É hora, então, de quem quiser realmente um emprego depois... se dedicar muito nesse trabalho temporário, doutor? Com certeza, porque esse período ele serve tanto para o empregado verificar se essa situação, o emprego que ele deseja, mas também é óbvio que ele serve também, por outro lado, para que o empregador tenha conhecimento desse funcionário, de como ele se aplicou, de como ele se apresentou a sua desenvoltura durante esse período, para haver uma chance da contratação efetiva. É importante destacar que essa notícia que nós lemos aqui é um levantamento realizado pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, e pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Vamos agora, gente, a perguntas que nós colhemos aí nas ruas para o Dr. Clóvis. Eu gostaria de saber quais são os direitos do trabalhador temporário. Direitos. Os direitos do trabalhador temporário são basicamente os mesmos do trabalhador efetivo. A jornada de trabalho máxima de 8 horas, podendo ser prorrogada por mais 2, e essas 2 horas serão pagas como extra, de acordo com a lei, com um acréscimo de 20% e não de 50%, como é para os demais. Há férias proporcionais, 13º proporcional, fundo de garantia, o registro na carteira de trabalho. No entanto, quando do término do contrato exatamente para o período que ele foi firmado, ele terá direito apenas ao saldo de salários, férias proporcionais e 13º proporcional. Ele não tem, e levantamento do fundo de garantia, ele não tem direito ao seguro-desemprego e nem ao aviso prévio e também não à multa dos 40% sobre o fundo de garantia. Mesmo se tenha sido um contrato de 6 meses? Mesmo se tenha um contrato de 6 meses. Porque o contrato pode ser de 3 e pode ser de 6. Sim, ele pode ser prorrogado. No entanto, tanto para você, a elaboração do contrato, para você contratar, quanto para prorrogar o contrato, há de se ter uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Não é um contrato que se faz aleatoriamente. Tá. Vamos a mais uma pergunta?
O empregado temporário pode ser demitido por justa causa? Sim, qualquer empregado, tanto temporário quanto o empregado efetivo, pode ser demitido por justa causa se houver um motivo justo, evidentemente, que justifique essa dispensa. Se não tiver justa causa, o patrão pode desligar por algum motivo, não está gostando do trabalho dele, pode desligá-lo antes do prazo combinado? Pode. Tanto o trabalhador pode rescindir o contrato antes do prazo, quanto também pode ser desligado pelo empregador. No entanto, se desligado antes do período efetivamente pelo qual ele foi contratado, ele terá direito a uma remuneração equivalente a 50% do período restante do contrato. E se ele pedir demissão antes e deixar o emprego antes, ele também teria que pagar essa mesma indenização para a empregadora. Então vamos lá, 50% o do período empregador restante. do período restante. Sim. E da mesma forma, ele terá que, se ele sair, ele vai ter que indenizar a empresa nesse com 50% do período que também. Ele iria receber. Iria receber até o final. Tá. Chegou mais pergunta aqui pelo nosso e-mail, e se você tiver perguntas também, olha, você pode entrar em contato conosco pelo 21 11 21 33. Você pode também falar pelo WhatsApp para a gente, tá? Os números estão aparecendo aí. Você pode também mandar e-mail para a gente pelo tv@silvanaresende.com.br, ok? Então chegou mais um e-mail para a gente, da Alice da Silva, da Vila Virgínia. Mesmo sendo um emprego temporário, é importante fazer mais do que aquilo que esperam do profissional? Com certeza. Eu acho que para qualquer emprego hoje com um mercado escasso como nós temos aí, como se apresenta, principalmente nesse período de crise, é importante que o empregado dê o máximo dele, né? E demonstre o maior interesse em ficar no emprego. Porque muitas vezes também o próprio empregador, ele sente a necessidade da troca de um funcionário que não está, vamos dizer, vestindo a camisa da empresa, e de repente esse é o momento certo, a oportunidade certa para que o empregado consiga se estabelecer definitivamente nesse emprego, se gostou do emprego, se é aquilo que ele espera. Nós vamos continuar o papo, mas antes disso eu quero agora passar para vocês as vagas de emprego que nós separamos. Auxiliar de recepção, auxiliar financeiro, controle de operações, esteticista, operador de cobrança. Daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Silvana Resende. Não saia daí. Que bom. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui.
voltamos ao nosso programa. É importante dizer que nós estamos ao vivo aqui pela TV Mais Ribeirão. Estamos também ao vivo para o mundo através da internet, pelo site da TV Mais. Nós somos retransmitidos também pelos canais TV 9, TV aberta em São Paulo e vários canais da NET também no estado de São Paulo. E é claro, sempre bem-vinda a sua audiência e sempre bem-vindas as suas perguntas também. Estão chegando perguntas aqui pelo nosso site, agora é a Flávia Pereira. Nós estamos com o Dr. Clóvis de Biasi, para quem chegou agora e que não estava assistindo ainda, e nós vamos ver o que a Flávia precisa. Flávia Pereira, do Jardim Independência. Conhecer a empresa e o que acontece no dia a dia de outros profissionais pode ser uma grande arma de crescimento? Sendo mais uma consultoria aí, né, de gestão de pessoas, né, doutor? Com certeza, né? Se você conhece a empresa, o ramo de atividade, a forma com que ela lida com as coisas, com o mercado, com o cliente, isso evidentemente é muito importante para que você tenha a oportunidade de se desenvolver, ter uma desenvoltura melhor no trabalho e com certeza uma chance maior de você permanecer depois do contrato temporário até como uma contratação efetiva. Olha, vamos agora então a mais perguntas que nós gravamos nas ruas. Como fazer quando os direitos do trabalhador temporário não são atendidos? Bem, aí existem duas formas. Uma, a pessoa pode reclamar no próprio Ministério do Trabalho e Emprego, até por uma questão administrativa e isso chamar para a própria empresa uma fiscalização, porque a empresa não está agindo corretamente com relação àquele contrato de trabalho. E uma segunda situação é procurar um advogado, efetivamente, e entrar com uma ação trabalhista em busca dos direitos que ele teria em decorrência desse contrato não respeitado. Agora, doutor, uma empresa não pode contratar diretamente um trabalhador temporário. Ela tem que recorrer a uma empresa que só faz esse serviço. Não é isso? Sim. No caso de alguém que tem um acidente de trabalho, ele recorre a esta empresa onde ele está trabalhando, ou e que não está sendo cumprido, vamos supor, alguma coisa, ou ele recorre àquela empresa que é a empresa que faz as terceirizações, no caso, que faz os contratos temporários? Na realidade, existe aí uma situação que é a seguinte: a contratação do temporário é aquilo que nós chamamos de um contrato tríplice. Ou seja, o empregado ele é contratado pela empresa de serviços temporários, para aquele que nós chamamos de prestadora de serviços, e a prestadora de serviços, por sua vez, firma um outro contrato, né, que é o de prestação de serviços com a tomadora. Existe aqui, no caso, o empregado ele é registrado pela empregadora, que é a empresa prestadora de serviços. Não tem nada a ver com a tomadora, que é a empresa onde ele vai trabalhar efetivamente. Então, pera um pouquinho. Existe uma empresa de uma loja, tá bom? Certo. Uma loja no shopping no final do ano que precisa de contratar temporários. Correto. Ela não pode contratar diretamente. Não. Ela vai procurar. Então, o senhor é dono da loja, certo, tá bom? Eu sou a empresa que faço contratos temporários. O senhor precisa de funcionário para sua loja, o senhor vai recorrer à minha empresa. A sua empresa. Esse funcionário, que é a terceira pessoa, o contrato desse funcionário não vai ser com a sua empresa, com a loja, vai ser comigo. Sim, com a empresa então, prestadora de serviços. Sou eu que tenho que pagar, então, os direitos e deveres para ele. Tudo é feito entre empregado, relacionado ao empregado, tudo é feito entre a prestadora de serviço, que no caso seria você, com o empregado. Aqui eu, como tomadora do serviço, eu sou a loja, eu não tenho responsabilidade, a princípio, responsabilidade nenhuma contra esse empregado. Tá. Mas aí você não pagou o salário dele? Sim. Se houver um descumprimento do contrato pela sua parte, porque na realidade, quando eu pactuo esse contrato com você, com a prestadora, eu vou pagar a você, né, no caso a prestadora de serviços, todos os direitos do trabalhador. Eu vou pagar um valor fixo por mês, no qual vai já estar embutido o valor dos previdenciário, fundo de garantias, valores fiscais e uma administração, uma taxa de administração. Eu vou pagar isso para a empresa e a empresa, então, ela passa os direitos do trabalhador e tem a parte que fica com ela. Tá. Se não houver um cumprimento desse contrato, ou pagamento de salários, pagamento de horas extras, qualquer adicional noturno não for pago para esse empregado,
a princípio, a empresa prestadora de serviços é que vai ter que dar conta dessa situação. No entanto, a prestadora, a tomadora dos serviços, ela, de acordo com o enunciado 331 do TST, é claro, no sentido de que ela também se obriga, ainda que subsidiariamente, ela vai se obrigar a esse contrato. Então ela não fica livre da responsabilidade. Vamos colocar, você é dono da loja, tá? Eu sou a empresa que contrata temporários, eu tenho um monte de temporários na minha lista, não é isso? Correto. E eu que falo, olha, essa loja está precisando de um, a outra está precisando de outro, e você me paga uma taxa para eu administrar isso aí. Certo. Você me pagou, e vamos supor que eu não repassei para o funcionário. Eu vou arcar com essas consequências, mas de alguma forma o lojista, vamos dizer, vai responder. Mesmo tendo pago tudo, também vai responder. Então ele tem que procurar uma empresa idônea, uma empresa séria para fazer esse contrato. É aquilo que legalmente nós chamamos de responsabilidade em vigilando, né? E em elegendo. Ou seja, obrigatoriamente eu tenho que procurar uma empresa idônea e tenho que fiscalizar mensalmente e exigir dela que ela me dê comprovantes de salário, de recolhimentos previdenciários, fiscais e de pagamento de todos os de fundo de garantia para que eu fique resguardado, né? Então, se ela não cumprir com isso, eu acabo sendo responsabilizado depois. Se ele entrar na justiça, ele pode entrar com ação contra a tomadora e contra a prestadora de serviço. Tá. Tem uma outra pergunta que chegou aqui pela nossa fanpage, da Naira Micali. Gostaria de saber qual é o principal conselho para quem quer transformar um trabalho temporário em algo definitivo. Com certeza é vestir a camisa da empresa, descobrir e se aperfeiçoar, saber como que essa empresa gosta que o funcionário preste serviços, como que ele trata o cliente, demonstrar um certo interesse pelo trabalho, a fim de que o empregador tenha o interesse em mantê-lo no emprego se houver essa vaga. Tá. Tem mais aqui agora uma pergunta das ruas. Por favor. Existe garantia para o trabalhador temporário em casos de acidente de trabalho? Essa é uma questão, uma pergunta muito boa, porque na realidade, até basicamente aí 8 meses atrás mais ou menos, para os contratos por prazo determinado, a lei previa uma situação de que não havia garantia nenhuma, né? Estabelecia que não havia garantia nenhuma para acidente de trabalho e para gestantes, por exemplo, nas condições do trabalho temporário. Ou seja, se chegasse no final do contrato por prazo determinado e tratando-se o contrato temporário de um tipo de contrato pode ser considerado por prazo determinado, então nós diríamos que não há essa estabilidade. Ou seja, chegou no final do contrato, a pessoa já sabia, quando ela foi contratada lá atrás, que naquele período, o contrato vigiria só naquele período, e terminado o contrato, ela não teria estabilidade, não teria nada, o contrato seria rescindido. Porém, houve a emissão, né, o tribunal se posicionou, o TST, no sentido de que, em contrato por prazo determinado, tá certo? Em havendo acidente de trabalho ou doença profissional, o empregado passa a ter direito ao período de estabilidade de 12 meses após a alta médica. Isso me leva a crer que no contrato por prazo temporário, por período temporário, ele também passa a ter esse direito, porque ele é considerado um contrato por prazo determinado. Então, analogicamente, ao meu ver, ele tem direito sim à estabilidade. E aí ele passa a ficar, por exemplo, pelo INSS? Sim, os primeiros 15 dias pelo empregador, né? A partir daí ele se afasta pelo INSS. Assim que houver a alta médica, ele teria esse período de estabilidade e depois, então, ele poderia ser dispensado com a baixa pelo contrato, pelo término de contrato. Tá. Chegou aqui mais uma pergunta pra gente. Gostaria de dizer que adoro o seu programa. Ai, que coisa boa. É a Mayra Michelucci, da Ribeirânia, que está falando pelo WhatsApp. Fico muito feliz. Outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: qual a vantagem que tem o empregador em fazer o temporário e não contratar diretamente? A vantagem é que, primeiro que o empregador ele sente uma certa
ele deixa de ter uma certa responsabilidade, né? Pelo menos no conceito dele, ele não teria essa responsabilidade sobre o contrato de trabalho, sobre a questão do empregado, tudo. Não é bem por aí, porque realmente ele acaba respondendo subsidiariamente. No entanto, essa questão ela é importante no sentido de que ele economiza um pouco, por exemplo, as horas extras elas são pagas com 20%, não com 50%, né? E no período ele pega o empregado, contrata só para aquele período que efetivamente há aquela necessidade emergente, para cobrir um trabalhador efetivo que está com licença por acidente de trabalho, está com contrato suspenso, ou até pelo acréscimo extraordinário de uma atividade, como é, por exemplo, o caso da Páscoa, né, onde as fábricas aumentam a produção do chocolate, por exemplo. Então, ele pega por aquele período, pode dispensar depois o empregado, rescinde o contrato sem pagamento de nenhuma verba indenizatória, não é? E ao passo que se ele contratasse pelo período indeterminado, prazo indeterminado, ele teria que indenizar esse funcionário ao final e teria um gasto muito grande com a indenização das verbas rescisórias. Mas, em compensação, ele também tem que pagar uma taxa para essa empresa que tem os temporários. Sim. Né? Também, então, tem essa diferença, tem. Né? Chegou mais uma pergunta aqui da Joyce Souza, do Jardim Paulista. Se eu descobrir uma gravidez durante o tempo em que estou como temporária, posso ser desligada da empresa? Volta naquela situação que eu respondi a respeito da estabilidade de acidente de trabalho, né? A princípio, ela não teria estabilidade, porque o contrato temporário, ela sabe, né, a mulher, né, porque caso, combinado não é caro. Não é caro. Dizer. E ela sabe que quando o término do contrato, vai haver a rescisão contratual. Então, a princípio, ela não tem direito. E a legislação, a jurisprudência, quando houve essa alteração para o contrato por prazo determinado, ela trata da doença profissional, né, especificamente, e do acidente de trabalho, não mencionando nada a respeito da gestante. Eu, particularmente, acho que no caso da gestante ela não teria direito, mas vai da cabeça do juiz aí também, de repente, aí pode aplicar por analogia. Pode ter uma ação, no caso, o empregador depois também não concordar e vice-versa. Aí ela ser demitida, né, haver a rescisão do contrato e ela não concordando com isso, ela pode entrar na justiça para pleitear isso. Tá. Mais uma pergunta aqui, Suzane Chaves, do Jardim Botânico. Ela diz o seguinte: podemos dizer que o trabalho temporário é uma porta para o mercado de trabalho? Com certeza. Eu acho que é um momento oportuno das pessoas que estão desempregadas, elas correrem atrás de uma vaga temporária, para esse, em especial agora que nós estamos aí no final do ano, em Natal e 1º de ano, aí as festas do Réveillon, que há um acréscimo dessas vendas, né? Embora você tenha dito aí pela pesquisa que vai ocorrer menos, né? O número é menor do que do ano passado, pela crise que nós vivenciamos aí tudo. Mas é a oportunidade da pessoa ser contratada, porque principalmente se ela tiver uma experiência dentro daquele ramo de negócio. De repente, uma vendedora de shopping que ela já trabalhou e já trabalhou em outras lojas, é uma oportunidade dela ser vista também, né? Ser vista e estar aí. Tá, eu queria resgatar aqui com o senhor, até para nós sermos didáticos, né? Algumas questões aqui. Então, por exemplo, eu posso, sendo empregador ou sendo empresário, eu tenho duas formas de contratar temporariamente. Ou para substituir alguém que ou está doente, ou que está uma licença gestante, ou que teve que viajar, ou que se afastou, eu tenho o temporário. Neste caso, substituindo uma vaga que existe ali, o empregador pode fazer esse contrato até 9 meses. Até 9 meses. Se não é nenhum desses casos, ou seja, Natal, Páscoa, ou por algum motivo a empresa está precisando de contratar mais gente naquele momento, recebeu uma encomenda maior, sim, que nada tem a ver com essas datas, é uma empresa diferente das demais. Ela também pode fazê-lo contratando 3 meses mais 3. Mais 3 meses. Ela pode já fazer 6 meses. Pode. Ou pode fazer 3 e mais 3. Na realidade, o contrato, como eu disse, tanto a contratação quanto a prorrogação, se for feito por 3 e precisar prorrogar por mais 3, por exemplo,
ela tem que ter autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. E a contratação temporária, ela tem que ser justificada. Ou seja, o próprio contrato tem que constar por que o empregado está sendo contratado por prazo. Quem faz isso, doutor? A própria empresa ou aquela empresa de temporários que cuida desses trâmites todos? Na realidade, a tomadora de serviços, que é a loja, vamos dizer assim, a fábrica, ela solicita para a empresa temporária, né, justificando essa situação, e a empresa temporária, então, ela faz esse trabalho junto ao Ministério do Trabalho, e aí ela recebendo a autorização, os contratos são feitos para aquela atividade. Tá. Resgatando mais uma questão. O empregador, no caso, paga 20% a menos de férias e mais o quê? Não. Na realidade, o empregador ele vai pagar as férias, é a mesma coisa. Férias 13º, 1/12 para cada mês de trabalho. Proporcionais. Tá. Então, quando da dispensa do funcionário, né, não seria nenhuma dispensa, da rescisão já prevista lá no início do contrato, finalização. Se forem 6 meses, ele vai pagar 6/12 de férias, mais 1/3, 6/12 de 13º. Vai existir lá no fundo de garantia, na conta vinculada, na caixa, 6 meses de depósito de fundo de garantia que ele vai levantar. Ele não vai ter aviso prévio, porque ele já sabia que naquela data o contrato se rescinde automaticamente. Não tem aviso prévio, ele não é pré-avisado da dispensa, da rescisão, ele já está sabendo desde o início do contrato. Não tem a multa dos 40% do fundo de garantia e ele não tem direito ao seguro-desemprego. Tá. Então, são as duas questões. Em compensação, o empregador tem que pagar uma taxa para a empresa de temporário. Sim. Só tem noção de que valor? Não, de quando isso aí depende varia? De empresa para empresa, há uma negociação entre eles, né? E, na realidade, o que é feito? É feita uma planilha de custo. Então, a empresa prestadora de serviços, que é a de serviço temporário, ela vai levantar quanto me custa um funcionário para colocar nessa loja. Eu vou pagar para ele lá um piso de R$ 1.200, por exemplo, aí eu vou ter mais o fundo de garantia mais tanto, eu vou ter tanto de INSS, tanto de adicional noturno. Mas tem uma taxa de administração. E aí, em cima disso, ele põe mais um valor de administração. Então, nesse valor que ele paga, que a loja ou a indústria, sei lá, paga para a empresa de temporário, ela coloca mais um valor em cima, que seria o lucro, vamos dizer assim, da empresa de temporário. Já está fazendo esse serviço. Isso. Tá bom. Doutor, olha, muito obrigada, tá bom, pela sua entrevista aqui, pelos esclarecimentos, e como eu disse, se você tiver alguma pergunta que você quiser fazer, entre em contato conosco, tá bom? Pelo nosso site, silvanaresende.com.br, pela nossa fanpage também, e nós vamos encaminhar, tá bom, Mayra? Nós vamos encaminhar tudo para o doutor e depois vocês entram em contato, passa o teu telefone para ele depois e ele entra em contato contigo também. Nós vamos agora então, gente, obrigada, doutor, mais uma vez, e vamos agora para as vagas de emprego. Auxiliar técnico de instalação de TV por assinatura, assistente de negociação, designer gráfico. Se você quiser mais informações, entre no nosso site silvanaresende.com.br para saber aonde estão essas vagas. E boa sorte para você. Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço e até semana que vem, com certeza.